Boa noite a todos, meus irmãos. Sejamos todos bem-vindos para a nossa reunião de hoje. E para darmos início à nossa reunião, vamos pedir ao nosso irmão Tiago Nascimento para fazer a leitura da nossa página e podermos, assim, começarmos o nosso processo de harmonização. Muita paz a todos. Livro Escrínios de Luz, Francisco Cândido Xavier, por Emmanuel. Compaixão para os ofensores. Realmente, a compaixão é o tratamento mais elevado e mais justo que devemos prestar àqueles que nos ofendem. Quem sofre com paciência e perdão, solve a dívida do passado ou acumula créditos no porvir. Todavia, quem gera flagelação para os outros, não sabe quando conseguirá extinguir a flagelação de si mesmo. Sempre que insultado pelas trevas da incompreensão, guarda a serenidade e auxilia sempre. A cabeça do calculista, que se aproveita do raciocínio para estender a penúria, pode amanhã transformar-se no esconderijo da loucura, e as mãos que apedrejam serão talvez mirradas pela atrofia. A alma do desertor encontra os fantasmas que teme, e o verbo do maldizente talvez amanhã será compelido à dolorosa mudez. Os olhos que se alegram na crueldade conhecerão a cegueira, e os pés que se movimentam na distribuição da calúnia passarão, por muitas vezes, por terríveis mutilações. Compadece-te de todos os que se confiam ao mal, porque ninguém sabe quantas lágrimas chorará o mandante do sofrimento nas grades do remorso, para lavar-se contra o lodo da culpa. Arma-te de coragem para fazer o bem, ainda mesmo que espinheiro e nuvens, fogo e fel te cruzem a jornada escabrosa na terra, porque só o bem é capaz de fundir as algemas do ódio, convertendo-as em divinos laços de amor. Recorda o Cristo, bendizendo aqueles que lhe chegaram o coração e segue adiante, abençoando e servindo sempre, na certeza de que os carrascos de hoje serão, sem dúvida, os penitentes de amanhã, sentenciados não por ti, mas pelo estigma do remorso que lavram, desprevenidos e insensatos, em desfavor de si mesmos. Agradecemos ao nosso irmão Tiago pela leitura da página e convidamos a todos os irmãos para unirmos os nossos pensamentos e fazermos a nossa prece inicial. Amado Mestre Jesus, amado Pai, aqui nos encontramos envolvidos pelo Teu amor, com o objetivo de aprendermos um pouco mais desta doutrina tão bendita e consoladora aos nossos corações, e podermos assim fazer as transformações necessárias para o nosso crescimento espiritual. Abençoe o nosso propósito para que perseveremos e busquemos cada vez mais a prática do amor, do perdão e da caridade. Rogamos-te, Pai, por cada um aqui presente na noite de hoje, que estejamos sintonizados com o mais alto e assim permitamos a manifestação do Teu amor em nossas vidas. Rogamos-te também pelos nossos irmãos que passam por dificuldades de quaisquer ordens e que não estejam aqui presentes, sejam dificuldades materiais, físicas ou espirituais. Fortalece aos desesperançados para que recebam as boas vibrações e sintam-se acolhidos em suas dores, fortalecendo a sua fé e continuando a sua caminhada sem esmorecer. Onde houver dor e sofrimento, que as nossas melhores vibrações possam se fazer presentes e que esses irmãos sejam atendidos de acordo com as suas necessidades. E assim, confiando sempre no vosso amparo, possamos dar por iniciada a nossa reunião de estudo e tratamento espiritual
da noite de hoje. Que assim seja. O nosso tema da noite de hoje é: se alguém vos bater na face direita, apresentai-lhe também a outra. E a referência é o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 12, itens 7 e 8. E será a nossa irmã Márcia Henriques que nos trará o estudo da noite de hoje. Muita paz a todos. Boa noite, meus irmãos da Casa de Isaac Lima. Agradecendo primeiramente a Deus, a Jesus e a espiritualidade amiga dessa casa, por mais uma vez estar podendo compartilhar com vocês um pouco dessa doutrina de amor, dessa doutrina libertadora. Hoje estudaremos o capítulo 12, itens 7 e 8 do Evangelho segundo o Espiritismo. Perdoai as nossas ofensas. Na lei mosaica, Moisés levou ao povo hebreu a lei de Talião, que, traduzindo, refere-se à lei dos idênticos. Daí o que conhecemos como olho por olho, dente por dente, que leva o homem a retribuir com uma injúria outra injúria recebida. Mas devemos entender que, à época, o povo hebreu ainda não estava pronto para entender os desígnios misericordiosos de Deus. Eles esperavam a vinda do profeta que atendesse aos seus anseios, de acordo com a truculência em que as coisas eram impostas. Quando, enfim, chegou Jesus, nos trazendo amor e mansidão. A lei de Talião tinha a função de afirmar a responsabilidade pessoal dos atos postos, a igualdade das pessoas diante da lei e a proporção justa entre o crime e o castigo aplicado. Ela não incentivava a vingança. Ela apenas tentava mostrar que para cada crime haveria uma sentença em igual teor, que as pessoas precisavam realmente resgatar seus erros aplicados através de uma lei justa. E as pessoas entendem até hoje como uma lei de vingança. Fulano vai me pagar por aquilo que me fez. Vou pagar na mesma moeda. Quantas vezes escutamos esse tipo de comentário tão triste? Voltando ao Antigo Testamento, aquele que te fere na face direita, oferece-lhe também a esquerda. Esse já vem a ser o ensinamento do Mestre Jesus. Sob o contexto jurídico judaico, a bofetada dada na face direita, quem a recebe tem o direito a uma dupla indenização. Mas isso não representa também que desejamos dar um tapa com a mesma intensidade, a mesma carga de ódio, de sentimento impuro com que nós recebemos. Pelo contrário, devemos dar nosso rosto com resignação. Mateus, no capítulo 5, versículo 38 a 42, mostra que a ética de Jesus estava voltada às leis divinas e não destinadas à sociedade humana, estruturada por leis civis criminais baseadas na lei de Talião. Então, isso aí era um cumprimento de uma lei na época e naquela região, para aquele povo que ainda não estava
que ainda não conhecia o poder misericordioso do perdão, o poder de Deus, a justiça divina. É um ensinamento que implica na conduta de atuar uma mudança nas relações humanas, fundamentado pelo amor e não pela força. Ainda hoje, as próprias leis são dúbias, porque as leis dos homens, elas são interpretadas muitas das vezes de forma errônea, porque as pessoas não procuram ver o lado humano. Lei socioeducativa. Muitas pessoas não concordam com o que vem traçado nessa lei. E, no entanto, a finalidade da lei não é punir, é corrigir. Assim como fez Jesus em sua vinda entre nós. Aí chegou Jesus, manso, pacífico, benevolente, que nos ensinou a retribuir o mal com o bem. Como naquele trecho do Pai Nosso. O Pai Nosso, essa oração maravilhosa que Jesus nos deixou de legado, onde se diz: perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Para aquele que ainda não compreende os ensinamentos do Cristo, parece que temos que nos acovardar diante das ofensas, numa visão rasa da verdadeira proposta de Jesus. O que exige mais coragem? Rechaçar o mal com o mal? Ou suportar uma injúria, perdoar segundo os ensinamentos do Mestre? Porque revidar no momento de fúria, no momento de rancor, é muito fácil, mas é muito efêmero, passou, não corrigiu, não nos fez refletir. E na medida que nós conseguimos perdoar, que nós conseguimos compreender aquele momento, respirar fundo, buscar Jesus no nosso coração, porque hoje sim, já temos a vinda de Jesus entre nós, já temos o ensinamento do Evangelho. Então, se erramos por egoísmo, por orgulho exacerbado, orgulho ferido, já não estamos errando como leigos, como era o povo hebreu. Hoje erramos com conhecimento. Antes de mais nada, temos que pensar que o Espírito é imortal e que a justiça divina é implacável. Temos que praticar o perdão em benefício da nossa própria evolução espiritual. Está no Evangelho a prática do perdão. Temos que perdoar os nossos próximos e, sobretudo, temos que perdoar a nós mesmos, por muitas vezes somos impiedosos conosco. Revidar o mal com o mal só aumentará a corrente do ódio. Não somos juízes. Hoje revidamos em outra encarnação. Nos encontramos com nossos algozes nutrindo mais ódio e rancor e o desejo implacável de vingança. Porque se sabemos que somos espíritos imortais, se conhecemos a lei do amor, se conhecemos as leis morais, sabemos que nada vai ficar, nada vai passar impune aos olhos de Deus. Em algum momento, em alguma encarnação, haverá esse reencontro para um reajuste. Não perdoar é transferir o problema para outras encarnações. Quantas vezes vemos processos obsessivos por vinganças que foram cometidas lá atrás
E que por não perdoar, esse espírito vem sofrendo e remoendo esse sentimento de ódio, de rancor, e que não vai levá-lo a nada. E onde ficaria a justiça implacável e misericordiosa da justiça divina? Não somos juízes. Temos o nosso juiz maior, justo, sabedor de todas as coisas, dos nossos desígnios. Entrega nas mãos de Deus e perdoa. Somente a fé na vida futura e na justiça de Deus pode dar ao homem forças para suportar os golpes que lhe sejam desferidos. Lançar para diante o olhar, quanto mais vos elevardes pelos pensamentos acima da vida material, tanto menos magoarão as coisas da terra. Fostes ofendido? Dói. Inevitavelmente dói. Quem de nós gosta de sofrer ofensas, sofrer traições, sofrer agressões físicas ou morais? Ninguém gosta, é fato. Mas aquele que mais nos ensinou, que esteve aqui entre nós para nos ensinar, perdoou. Sofreu humilhações, sofreu escárnio, sofreu perseguição, mas ele perdoou. Quem somos nós para não perdoar? Quando elevamos nossos pensamentos, certos de que não somos os juízes, deixamos de agravar o mal e confiamos nossas dores, nossas mágoas nas mãos de Deus. E Ele, sim, será o juiz que trará a sentença adequada aos vossos algozes. Nada escapa aos olhos de Deus. Diante dos abusos, traições, a vingança e a devolução do mal, lançado na mesma medida, é um pensamento que invade a mente de cada um de nós. Quando estamos mergulhados na mágoa, surge a vontade da vingança, de fazer o mal naquele que nos feriu. É do ser humano. Mas não somos mais irracionais, não somos mais ignorantes. A maldade do outro é vencida, portanto, quando ela não encontra o que procura, isto é, a reação que poderia criar um novo encadeamento de maldades, com as quais se tornariam mais inflamadas e poderosas. Não sendo correspondida, a maldade se torna impotente, já que não encontra reação, mas é suportada e sofrida pacientemente, regida pela fé. É como Chico nos ensina: enche a boca de água. Com a boca cheia d'água, não podemos revidar os impropérios que nos jogam. O ódio, a vingança, perde a força quando não encontra eco. Qualquer reação de injúria, ela não encontra forças para continuar se não houver uma contrapartida. Oremos por aqueles que nos ofendem, vibremos por aqueles que nos ofendem, porque eles ainda se encontram na ignorância. Hoje temos o Espiritismo que nos mostra o processo reencarnatório, que nos mostra que nada passa impune aos olhos de Deus, que teremos que resgatar essas diferenças em algum momento de nossas encarnações. Então comecemos agora a trabalhar o perdão.
Emmanuel nos orienta a lembrar que, como espíritos encarnados e desencarnados, que nos devotamos ao ensinamento do Evangelho, explicado pelos espíritos, através da codificação kardeciana. Já temos elucidações que muitas escolas religiosas estão longe de alcançar. A doutrina espírita já nos traz esse esclarecimento. Já conhecemos sobre a vida além da morte, a lei de causas e efeitos, a necessidade constante de praticar o bem. Recebemos o consolo e também as advertências de nossos amigos espirituais. Nunca estamos sozinhos. Recebemos esse consolo, busquemos esse consolo. A partir daí, devemos concluir que se nós, que sabemos tanto da verdade e que recebemos tanto amparo, não devemos nos permitir ofender a nossos irmãos em humanidade com tamanha severidade. Reflitamos sobre isso e abramos o coração ao entendimento da misericórdia, pois só assim encontraremos em nós mesmos a força do amor capaz de garantir em nós e a força da nossa força de construção para o reino de Deus. Quando ofensas te visitem, não revides, alma boa. Ama, trabalha, perdoa, não penses mal de ninguém. A pessoa humilha e fere, quando não sabe o que custa fugir à lei nobre e justa com que Deus preserva o bem. Aversão, cólera, insulto, inveja, impulso violento, discórdia, ressentimento, desespero e orgulho vão, no fundo, somente expressam as enfermidades da mente, que esperam de toda a gente o amparo da compaixão. Quando a injúria te ameaça, age, constrói, serve e lida. Sente a suavidade na vida somente aquilo que fez. Todos estamos na escola. Hoje não há quem erre e hoje há quem erre e se gabe. Amanhã, talvez, quem sabe, chegue também nossa vez. Se hoje ferimos, poderemos ser feridos amanhã. Mas se hoje perdoarmos, seremos perdoados amanhã. Fiquem na paz do Mestre Jesus. Boa noite. Nós agradecemos a nossa irmã Márcia pelo estudo da noite de hoje e mais uma vez convidamos os nossos irmãos a unirmos-nos em pensamento para fazermos a nossa prece final. Dizendo assim: querido amigo Jesus, te agradecemos por esses momentos que aqui passamos, refletindo nos teus ensinamentos, refletindo, Senhor, na necessidade do perdão em nossas vidas, que possamos nos esforçar para colocá-lo em prática no nosso dia a dia, sabendo que seremos os maiores beneficiados com essa atitude. Que possamos, Senhor, nos envolver com as boas vibrações e assim nos fortalecer na nossa caminhada. Te agradecemos pelo amparo que recebemos e te rogamos que esteja conosco durante toda esta semana, para que na próxima semana estejamos mais uma vez aqui reunidos para realizar a nossa reunião. E assim,
sempre agradecidos por todo o amparo que recebemos, possamos, com a Tua permissão, dar por encerrada a nossa reunião de estudo e tratamento espiritual da noite de hoje. Que assim seja. Aqueles irmãos que ficarão para receber o passe à distância possam ficar sintonizados com a casa de Isaac Lima, possam elevar os seus pensamentos ao seu mentor espiritual, para que assim estejam receptivos a receberem essas vibrações de amor, de paz e de saúde. E assim, Senhor, possamos dar por encerrada a nossa reunião da noite de hoje. Que assim seja.